O Harry Dent, ele é uma figura conhecida aí na televisão americana. Ele faz a redação aí e informações, ele passa bastante informações sobre o mercado no geral, S&P 500, Nasdaq, até cripto agora ele começou a falar. Tem 72 anos de idade, tem bastante experiência e ele é bastante alarmista, tá? Ele é conhecido como um dos cavaleiros do apocalipse. Então não quer dizer que o título aqui, sensacionalista, né, de que os mercados podem cair 90% este ano, que você tem que ficar preocupado, porque ele já falou isso em 2017. Em 2017 não aconteceu uma queda de 90%, aconteceu uma queda de 20% nos mercados, mas não de 90%, tá? E na época ele falava de 90% também. Eu lembro dessas opiniões que ele fala, mas mesmo assim a gente tem que considerar muito a experiência de um cara que tá estudando mercados voláteis há muitos anos, né? Eu quero que vocês prestem atenção no que ele estava falando nessa entrevista aqui, que ele está fazendo na televisão. Deixei legendado aqui, a legenda já está errada, tá? Só para deixar claro aí para vocês. Within 3 months of that. So in the first half of this year, yes, I think you're going to see this 45 to 55% crash. Tá, ele está falando que ele acredita que teremos mais 45 a 55% de queda. Very fast when it comes. E que vai vir muito rápido, né? And how much more can the market go up when it's already gone up this much against all the trends? By the way, the demographic trends, which I uniquely created that system, which caused the greatest boom in history in 2007, have been down from 2008 and do not bottom in demographic trends until late 2023. So we're fighting slowing natural trends in spending. And of course, when the government makes money easy and sends money, they're sending me checks in the mail. This is insane. Ele está falando o seguinte, que depois, né, do Covidão, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, começou também não só a comprar dívidas, ele não falou exatamente isso agora, né, mas ele não só começou a comprar dívidas de diversas, aliás, papéis de diversas empresas endividadas, tentando manter e trazendo liquidez para várias empresas não quebrarem durante o Covid, fazendo uma alta artificial e uma alta líquida, né? Entrando bastante liquidez falsa nessas empresas, inclusive com empresas aí de tecnologia e empresas com foco em inovação, por exemplo, a Netflix da vida, recebendo grana para conseguir se manter durante o Covidão. E aí ele está falando que ele vem recebendo, assim como vários americanos vêm recebendo cheques, né, nos correios com dinheiro, acho que era $2.000, né? Então ele está falando que isso foi a maior loucura que o governo americano já fez, né? E que uma hora a conta chega. Então ele está falando... Ele falou até que ele mesmo, que é já um cara abastado financeiramente falando, que até ele recebe os cheques. The everyday person. I'm getting checks in the mail. So of course people are going to spend more money. But... So what's the trigger here? Ele está falando que o mercado está muito líquido, Harry, certo? what is the straw that breaks the camel's back? You know what it is? There doesn't have to be a trigger. You know the 2000 top, the first... Tá, aqui tá legendado errado aqui. Mas ele está falando do topo de 2000, né, onde o mercado ficou subindo violentamente desde 89 até 2000, de 89 até 2000, o mercado ele ficou subindo violentamente, as ações, muita gente fez muita grana com o mercado de ações nos anos 90, e quando surgiu a internet e as empresas de tecnologia, começou a ter um FOMO muito grande, né, uma entrada de investidores que começaram a sair dos papéis de títulos mais tradicionais, por exemplo, o Tesouro Direto americano, por exemplo, ou títulos de dívida pública americana, saíram desse mercado de ações tradicional, aliás, desse mercado de renda fixa mais tradicional, e começaram a aumentar muito, elevar o apetite ao risco demais, né? Então isso durou praticamente 10 anos. E ele falou que não teve nada que iniciou aquela grande queda, não precisou ter um gatilho que nem teve no subprime americano, no subprime lá de 2008, quando nós tivemos um aumento muito grande de pessoas se endividando com hipotecas e financiamentos impagáveis, né? Então, ele está falando que não precisa ter um gatilho para iniciar uma recessão. Ele está falando que basicamente
que a recessão de 2000 veio depois de um grande período de FOMO, um período de perder a oportunidade nas empresas de internet lá de 2000, né? Na bolha.com. And then what happened was the internet stocks, which were babies back then, came on top of the Nasdaq stocks, and they... E ele está falando que agora, por exemplo, as criptos seriam as novas, seria, por exemplo, as criptos é um dos hypes onde o pessoal que com a queda da taxa de juros próxima do zero ali, decidiram sair, né, do investimento mais tradicional. O Smart Money começou a sair da aplicação, por exemplo, em Tesouro Americano e dívida pública americana, e começou a porque não rendia absolutamente nada, né? Com a taxa de juros lá embaixo, esse tipo de investimento de renda fixa não tende a render absolutamente nada. O Smart Money sai e acaba entrando em vários outros mercados, se espalhando principalmente no mercado de ações e no mercado cripto ao longo desses últimos meses. Part of the Nasdaq, and they really triggered the bubble because they threw the Nasdaq straight up. Well, now the baby stocks are the crypto. Aí ele falou que a Nasdaq, que naquela época o pessoal investia muito então nas empresas de tecnologia. A Nasdaq subiu na sua alta histórica extrema e depois ela iniciou, né, com a grande correção, acabou arrastando outros mercados e outras empresas de outras ações de outras naturezas para derrubar o mercado. Então ele falou que basicamente nós podemos estar repetindo isso nesse período, porque é o que aconteceu nesses últimos 18 meses. And so it just goes until it gets so extreme that the smart money starts selling. Aí é isso que eu queria chegar, tá? Então ele falou assim, isso chega um momento que o FOMO é tão grande, que o hype é tão grande, que tanto o mercado de ações ele subiu de uma velocidade muito brutal, e o mercado cripto também subiu de uma forma muito brutal, se assemelhando àquele período em que as pessoas queriam investir em tecnologia, investir em internet. E basicamente ele está falando que agora, provavelmente, né, e vai repetir aquilo que aconteceu em 2000, nos anos 2000, que o Smart Money chegou em algum ponto e começou a realizar o lucro dessa alta muito forte, e a gente teve uma queda violentíssima de 50% em uma velocidade muito brutal. Então, olhando aqui o que ele falou sobre Smart Money... So you think this next crash will be triggered by people pulling out of cryptocurrencies? You think that starts to... That's the string No, I think the smart money will start shorting stocks and cryptos, and then all these people that piled in, it's the dumb money. I hate to say it. Isso. Ele está falando que não são as pessoas ainda que estão vendendo as suas criptomoedas, né? Lógico que a gente vê que tem bastante realização de prejuízo, mas não tão grande quanto aconteceu em julho, na metade desse ano. Mas o que ele falou sobre Smart Money me chamou muita atenção. E aí eu puxei os dados da Glassnode para a gente avaliar o Smart Money, tá? Então agora eu vou avaliar o Smart Money aqui do mercado cripto, né? Falando em Bitcoin, não compõe aqui outras moedas, é do Bitcoin. Então eu coloquei os long term holders de 6 meses a 12 meses, de 1 ano a 2 anos, 2 anos a 3 anos, deixei todos eles ativados. Então essas são as moedas mais dormentes, ou as moedas mais antigas pela idade, 6 meses para depois seria os long-term holders, que seriam aqui para a Glassnode, quem tem hold mais que 6 meses acaba tendo a característica de aumentar a probabilidade de 80% de segurar o Bitcoin por mais tempo. Então, é um dado bem interessante, tá? No caso aqui do Smart Money do mercado cripto, nós tivemos algumas situações em que o Smart Money saiu fora, né? Ele saiu fora um pouco antes do Covidão. Então, um pouco antes da grande queda do Covidão, no dia 4 de março, dia 12 de março foi a grande queda violenta de 50% em um dia do Covidão. No dia 4 de março, nós tivemos, então, uma grande saída de Smart Money do mercado, né? E agora, recentemente, desde a metade desse ano, nós estamos vendo o Smart Money sair também. E, geralmente, quando ele começa a sair, o mercado ele começa a ficar um mercado muito vendedor, tá? Porque não tem nenhum grande comprando e aportando fortemente, tá? O Smart Money seria as regiões institucionais, onde os maiores players
acabam comprando e acumulando Bitcoin, regiões de suporte, tá? E eles também vendem em regiões aí em que o mercado começa a ter um risco muito elevado de grande correção, ou de uma grande depressão, ou de uma grande recessão. Então, nesse exemplo aqui, no dia, se eu não me engano, 5 de dezembro, isso mesmo, nós tivemos uma grande venda de Bitcoins antigos aí de 6 meses a 12 meses, long-term holders, tá? Também tivemos ali um percentual não muito alto aqui, mas nesse aqui me chamou mais atenção, agora no dia 27 de dezembro. No dia 27 de dezembro, nós vimos uma grande quantidade de Bitcoins, praticamente 4% de Bitcoins dormentes de 2 anos. Aliás, 6%, tá? De 2 anos a 5 anos, ou seja, Bitcoins que estavam parados em hold, se movimentarem nesse período, tá? E isso me chamou muita atenção. E justamente são nessa faixa de anos, aí, entre 2 a 5 anos, que eu acredito que o Smart Money mais comprou o Bitcoin, tá? Mais adquiriu o Bitcoin dentro dessa zona, dentro dessa faixa, que foi entre 2016, 2017, 2019, 2020. Então, nessa região de 6 a 12 meses, a gente também precisa ver o porquê que o Smart Money está saindo. Então, tal como ele falou, esse dado aqui da Glassnode, tá? Está mostrando que a gente tem uma saída do Smart Money do mercado, justamente o que ele vem falando, tá? Então, o que ele falou, basicamente, é que nós estamos repetindo um comportamento do mercado de 2000,